Boa tarde, alunos do terceiro ano. Vamos ter hoje a nossa última aula, a aula de recuperação. A última aula da semana de recuperação. Vocês vão fazer a recuperação na semana que vem. Eu espero que todos se saiam muito bem e que esta aula contribua de maneira significativa para o sucesso de vocês. Este é o nosso pensamento e a nossa expectativa. Sempre lembrando a vocês que vocês vão fazer um texto dissertativo argumentativo, porque esse é o assunto. O assunto que está aqui, o assunto que vai, para aqueles que vão fazer o Enem, vocês vão fazer esse gênero, esse tipo de texto. Para aqueles que vão fazer concursos militares, também será esse tipo de texto. Então, daí você vai ver a identificação das características da macroestrutura, que é você pensar o texto como um todo, certo? Compreender as principais partes que compõem esse texto, seja introdução, desenvolvimento, conclusão, como você vai construindo com argumento. Isso aí é já o conhecimento geral de vocês. Não vamos nos deter nisso, só para ambientá-los, explorar as estratégias de construção do projeto de texto dissertativo argumentativo. A nossa equipe preparou duas aulas, das quais uma vocês já assistiram anteriormente e esta é a segunda. Nesta aula, certo? Conversaremos sobre a proposta de redação da avaliação de recuperação. Então, isso é importante porque eu vou dar o que vocês dizem aí, chamam de o chamado bizu, né? Vai aproximar vocês dessa proposta. E aí eu não preciso lembrar vocês do óbvio. Vocês têm que ler com muita calma a proposta. E ler a proposta, ler os textos motivadores, porque esse texto motivador vai tirar todos vocês que estão nessa situação de recuperação, de alguma maneira tiveram alguma dificuldade com isso. Uns aproveitam quase tudo dos textos motivadores, mas não produzem nada de novo de vocês mesmos, né? Uns deles mesmos. E outros simplesmente ignoram os textos motivadores e também não têm um conteúdo, já uma base cultural, um repertório para colocar. Por isso que é importante ler. E ver o comando da questão. O comando da questão delimita o que você pode e o que você não pode. O que ele não proibir, você pode colocar dentro dos limites do texto dissertativo argumentativo. E vejam o que está escrito de fato na proposta de redação. Isso é importantíssimo. Qual é exatamente o tema que está lá, se vai o que se exige de proposta ou não. Faça exatamente o que foi solicitado quanto à forma e quanto ao conteúdo. Quando vocês receberem a avaliação na AR, isso aqui é exatamente como está lá na AR. Parece o óbvio, mas o óbvio ululante é o que mais falta às vezes. O chamado óbvio ululante. Sabe aquele que está aí gritando e muitas pessoas não percebem? O que é que você tem que fazer? De 25 a 30 linhas. Não é de 20 a 30 não, pessoal. É de 25 a 30 linhas. O texto, o tema, né, você aborda o tema sem se restringir a casos particulares ou específicos, ou uma determinada pessoa. Então, por exemplo, se o tema fosse, né, o caso sobre envelhecimento, você não pode simplesmente ficar falando o caso de uma vizinha minha que tem 80 anos e que tem dificuldade e ninguém dá vaga para ela no transporte público. E aí não sai desse nível e não olha o todo, não olha o geral. Da mesma maneira, se o tema fosse internet, você vai falar da sua experiência pessoal na internet. Não é isso que a gente quer. A gente vai querer que você mostre um conhecimento mais amplo, um conhecimento de todo, que interesse à sociedade, que seja relevante para a sociedade. Depois nós vamos passar aqui a terceira, né? Já falamos aqui da primeira e da segunda. Formule uma opinião sobre o assunto, ou seja, tome um ponto de vista e apresente argumentos que defendam esse ponto de vista. Mas não transcreva literalmente trechos dos textos de apoio. Você pode pegar um dado, alguma coisa que exista lá no texto de apoio, mas não significa que você fique preso a esse texto de apoio, que você não avance. Eu quero ver de vocês algo novo. A gente quer aprender. Nós, professores, queremos aprender com vocês. Cada redação é uma possibilidade de aprendizado do que o professor também espera, o avaliador espera. Você tem que mostrar que você está antenado, que você tem um repertório cultural. E não se esqueça de atribuir um título ao texto. Estando isso no enunciado, não interessa o seu itinerário, certo?
O pessoal que vai fazer Enem sabe que não é obrigatório colocar título. O pessoal da SPSEC sabe que é obrigatório. Mas no nosso enunciado tem dizendo para colocar um título, você coloca um título. É assim, muito simples. Então, por isso que vocês têm que ler as recomendações, tem que ler comando, ler tudo. As causas de redação serem validadas, ou seja, ter uma nota 0, são aqueles velhos que estão assim mais são mais familiares ao pessoal que faz para a SPSEC, mas serve para todo mundo que está nesse contexto agora de recuperação. Então vamos ver quais são os casos. Se você coloca uma marca que identifique você, na verdade aqui o candidato é porque é nos concursos. Você não pode escrever no cantinho, certo? Ali da redação. Tudo bem, mas isso aí é menos importante, porque a gente já vai estar no AVA, na salinha lá que é de vocês. Isso não vai ser um problema. Quem escreve também não vai se preocupar, porque o professor já conhece, tem a capa da prova, não vai destacar. Mas no concurso é só para lembrar vocês. Modalidade diferente da dissertativa. O que é que acontece? Para o candidato que vai dar um exemplo sobre o assunto, ele começa nesse exemplo e aí não sai mais. Não sai mais desse exemplo. E aí passa a ser uma narrativa. Então não pode ser assim. Ele não pode ser predominantemente de outra modalidade. Tem que ser realmente dissertativo argumentativo. Né? A insuficiência vocabular. Ou seja, você não fala coisa com coisa da área mas fiquem tranquilos quanto a isso, porque a gente sabe que vocês tiveram ao longo da vida escolar de vocês suficiente exposição a isso. Tá? Excesso de oralidade ou graves erros gramaticais, que também não é o caso para vocês. Né? Vocês têm aquele mínimo já. Se a redação for constituída de frases soltas, seu emprego adequado de elementos coesivos, essa daqui pega. Não é colocar um amontoado de períodos que não tem concatenação entre si. Tem que haver uma progressão textual. Para haver essa progressão, aquilo que você escreve antes vai comprometendo o que vem depois. E aquilo que você escreve depois tem a ver com o que você escreveu antes. Tem que ter alguma ligação, nem que seja de oposição ao que você escreveu antes, mas que fique muito claro qual é o percurso lógico que você está correndo para nos convencer do seu ponto de vista. A causa muito comum, não eu digo muito comum, mas é relativamente comum, é a fuga do tema proposto. Por exemplo, eu já vi uma redação cujo tema era Caminhos para a valorização do idoso no Brasil. Aí o camarada vê o nome idoso, aí começa a falar do idoso, que o idoso sofre muito, que quando a pessoa fica velha tem limitações, aí detalha as limitações físicas, detalha as dificuldades do idoso quando sai à rua, e aí se esquece que o núcleo era assim, caminhos para a valorização, caminhos, ou seja, propostas, desde o início você já tem que pensar em propostas. Então o candidato simplesmente é zero, ele fugiu ao tema, ele falou de um assunto, tangenciou e daí fora totalmente. Isso sim, isso é sério, não pode, vocês têm que olhar cada palavrinha do tema dado. Também, se o texto for ilegível, aí não há o que fazer, certo? Aqueles que digitarem têm uma vantagem sobre isso, mas eu acho que letra feia não significa texto ilegível. Mas a minha letra é feia também, mas todas as vezes que eu me submeti a concurso, eu procurei escrever um pouco mais com cuidado, um pouco mais devagar, deixando claro para que não se confundisse uma letra, um P minúsculo de um maiúsculo, um T que às vezes tem gente que escreve, não faz distinção na forma, somente no tamanho. Óbvio, eu tive de me adaptar, porque a minha letra sempre foi feia. Mas eu tive de me adaptar a essa situação de ser avaliado, senão eu não estaria aqui, certo? Não estaria aqui, teria ficado pelo caminho por esse critério. Bom, se o texto for em forma de poema, ou seja, se o texto não for em prosa, não há o que discutir. Se a linguagem for incompreensível ou vulgar, não há o que discutir. Se o texto estiver em branco, ou com menos de 17 ou mais de 38 linhas também. Aí eu creio que ninguém vai conseguir fazer isso. Será que alguém vai conseguir escrever menos de
Eu diria mais. Será que alguém vai conseguir escrever menos de 25 linhas? Será que alguém vai conseguir isso? Essa proeza? Ou mais de 38? Eu acho difícil. Então eu já fico mais tranquilo quanto a essa parte aí. Certo? Bom, outra recomendação. Se sua redação estiver entre 17 e 24, então você vai ter aquela penalização a lá concurso da PrEP. Certo? Penalização. Então, abram o olho todos vocês. Todos vocês. Tá? Pessoal, aqui eu vou dar o spoiler. Vou dar o bizu. O spoiler da proposta de redação. Todo mundo aí? Caneta e papel, então assiste de novo. Eu estou dando o enunciado. A partir da leitura dos seguintes textos motivadores e dos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal, não é coloquial, não é alavantu, da língua portuguesa, sobre o tema. Só que eu não vou colocar aqui o tema, não vou dar esse mole para vocês aqui, mas eu vou dar um direcionamento. O tema que será dado para vocês consistirá numa delimitação de um assunto maior. Você sabe que assunto tem uma abrangência maior. Qual é o assunto mais amplo que eu vou dar para vocês aqui? Ó? O mundo digital, tudo que envolve internet, rede de computadores, redes sociais, sites, certo? O mundo digital e a influência desse mundo, sua influência no comportamento humano, meu, seu, de Moá, de Tuá, de todo mundo. Então, esse é o grande assunto. Apresentando proposta de intervenção que respeita os direitos humanos. Depois eu vou falar um pouco sobre essa proposta de intervenção um pouco mais detidamente. Tem um detalhe sobre ela. Para isso, selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Você tem que ter um ponto de vista, tem que selecionar argumento, tem que selecionar fato, tem que organizar esses argumentos, esses fatos, e tem que relacionar todos eles, relacionar, encadeá-los. Se não fizer isso, não adianta você sair jogando, sair colocando, superpondo, justapondo frases, períodos, informações. Não é só justapor, é concatenar. Lembretes rápidos, vocês, como estão trabalhando com a dissertação, tem que envolver a questão polêmica. A polêmica é um método que você vai fazer, você vai levantar, você sabe que vai haver mais de um ponto de vista sobre o assunto que nós vamos colocar para vocês, e vocês vão, em função disso, tomar um partido, levantar essas questões. Vocês têm que delimitar o tema, a gente vai dar o tema, não é o assunto que nós damos, esse assunto é mais amplo. O assunto poderia ser mundo digital, por exemplo, comportamento humano ante o mundo digital, poderia ser esse, dado mesmo. Mas o que interessa é que vocês vão... Nós vamos já dar um tema mais fechado para vocês, que não é esse assunto, mas está contido nele, e vocês têm que fazer o seu próprio caminho, porque em 25, 30 linhas não dá para você falar sobre tudo. Escrever um tratado de 1.200 páginas, certo? E a tempestade de ideias, nós vamos dar alguns exemplos aqui, que vocês podem executar durante a prova. Bom, no projeto de texto, ou seja, quando você recebeu ali, teve aquele impacto, você vai fazer primeiro o quê? Poxa, eu vou delimitar dentro desse tema dado a parte que eu realmente vou atacar mesmo, porque dentro das minhas limitações de linhas. Eu vou estabelecer a tese, eu tenho que saber qual vai ser, o que é que eu vou defender aí. Vou defender que isso é de um jeito, que isso é de outro. E eu vou pensar nos meus argumentos. Isso aí está na sua cabeça. A partir daí você vai dar algumas, avançar. Então, sobre a delimitação do tema, o assunto geral já está definido. O mundo digital e sua influência no comportamento humano. Você terá que delimitar a sua própria abordagem conforme os dados do enunciado. Veja, esta expressão não vai estar na prova de vocês. Mas a expressão que vai estar é algo que está contido nesse grande guarda-chuva de assunto. Convém ler os textos motivadores, importantíssimo, para extrair ideias, informações e fatos para compor tese e argumentos.
Depois você vai pensando, como o tipo textual é dissertativo e argumentativo, isso envolve o quê? Você tomar um partido. Então, você vai levantar uma questão polêmica acerca do tema, ou seja, você vai buscar percepções divergentes na sociedade, pelo menos duas assim, antagônicas, e você vai falar de uma de outra, ou se posiciona numa e ataca a outra. Tudo isso é você mesmo que vai construir a partir do seu repertório cultural. Não existe um gabarito fechado para esses diversos posicionamentos, essas percepções divergentes, não. É você que tem que ter o repertório cultural. E eu posso dizer a vocês, não há como não ter pensado nisso antes. Com todas as disciplinas, falando daqui e dali, você sempre vai chegar, seja geografia, filosofia, sociologia, os próprios textos que nós vemos aqui em português, em redação. Essa questão polêmica, ela contribuirá para o seu levantamento de ideias e na construção da sua tese e argumentos. Lembra daquele assunto que nós colocamos aí, que é o que vai ser? Dentro dele, aí você pode levantar algumas questões polêmicas. Vou colocar aqui duas, por exemplo. Duas, como exemplo. Então você está lá pensando, poxa, uma pessoa deve se deixar influenciar por informações difundidas por sites ou pessoas cuja motivação e confiabilidade não conhece bem? Quer dizer, a pessoa que está... Ela deve... Eu não conheço bem, chega alguém dizendo, olha, o mundo vai se acabar. Pessoal, quem chupar gelo vai curar tal doença. Ah, se você colocar uma moeda no braço e a moeda não vai cair, etc, etc, é porque a vacina tem um metal, um ímã, e aí você cai nessa. Você não sabe nunca quem é a pessoa. Às vezes é até uma pessoa conhecida que pegou da internet, e aí influencia você, certo? Então não caiam nessa. A ideia é assim, ela deve, ou então você dizer, não, eu acredito. Sabe por quê? Porque seu Zezinho do Açougue é meu amigo. Ele tem um bom papo, eu vou lá falar com ele. E ele sempre diz coisas que eu acho legais. Ele diz tudo em que eu acredito. Se ele diz tudo que eu acredito, então se ele está dizendo que simplesmente chupar gelo vai curar um mal de Parkinson, eu vou dizer para o meu avô que aí já está tudo resolvido. Então, assim, não coma banana, porque banana vai tirar energia sua, etc, etc. São dados científicos. Então, aí é uma questão polêmica. E a partir dela você se posiciona. Você aceita ou não aceita isso? Outra questão polêmica. Quando eu digo questão polêmica, é assim, em forma de pergunta mesmo, para agitar, para provocar. Quais as consequências potencialmente danosas para a sociedade como um todo da atuação de sites, órgãos noticiosos e influenciadores digitais? Tudo isso está dentro daquele guarda-chuva lá de mundo digital e o comportamento humano. Existem essas consequências potencialmente danosas ou danosas de uma vez? Existe isso, porque alguns podem não acreditar. Eu acredito em um monte de coisa, já acreditava na Chapeuzinho Vermelho, por que não acreditar então que a Terra é chata, né? Ela capota. E lá no Japão, se eu ligar agora às 2 da tarde e a pessoa estiver falando comigo pelo telefone e estiver parecendo escuro, com certeza a pessoa faz parte de uma teoria da conspiração para que eu pense, né, que lá está do outro lado e que a luz do sol não está atingindo. Então, aí você vai ter de se posicionar. Se você vai se posicionar por aí, vai ter de juntar argumentos para o seu digamos assim, dar sustentação a essa sua a esse posicionamento, né? E aí você vai usar órgãos noticiosos. Tem aqui, olha, Jornal da Verdade. Ah, Jornal da Verdade. Jornal da Verdade de Joãozinho. Opa, Jornal da Verdade de Joãozinho. Então, é um órgão noticioso. Eu digo, peraí, por que apareceu que está havendo uma revolução na Suécia agora? Eu vou ver na imprensa tradicional também, nos sites da imprensa tradicional. Não é possível, né, que a imprensa tradicional não esteja sabendo de nada, enquanto que agora estão dizendo que está havendo uma revolução na Suécia, derrubaram o governo, os muçulmanos estão tomando tudo. Já vi esse tipo de coisa e já vi gente adulta repassando no WhatsApp. Então, daí isso é um exemplo, né, bem prático de como a gente tem que colocar um pé atrás, mas também você pode dizer, não vou colocar pé atrás nenhum, eu vou acreditar em tudo que vier.
desde que venha de um grupo de que eu faça parte. Porque se eu faço parte de um grupo, é porque esse grupo automaticamente é confiável e ninguém nele vai ter interesse de repassar nada que não seja verdadeiro. Isso também é uma postura de vida. Eu pergunto, é uma postura que vai ser produtiva para você? Né? Esses são exemplos de questões polêmicas. Bom, eu não vou me deter muito nesse slide, somente para deixar claro para vocês que vocês têm que selecionar. Tudo que vier assim à cabeça de vocês tem que selecionar, tem que interpretar aquilo, tem que organizar, dando consistência, pertinência e relevância. É aquela história, será que eu dou um exemplo isolado? Esse exemplo tem relevância? Certo? Então, por exemplo, o exemplo, mas o meu avô ele tomava medicamento. Ele sofria do coração e tomava medicamento. Então ele já morreu. E aí, então significa que os medicamentos de coração não funcionam. Eu digo, mas aí, peraí, seu avô respirava, então se ele respirava e morreu, então você vai deixar de respirar e não morre? É o contrário? Então esse um argumento desse não seria relevante, certo? E o repertório sociocultural tem que ser legitimado, não pode ser a informação, eu gosto dessa imagem, de seu Zezinho do Açougue, que é um camarada legal. Tem que ser de um filósofo, tem que ser de alguém da mídia, alguém de estudo, um formador de opinião que já se revelou confiável anteriormente, que é sempre sensato, e eu estou sempre testando novamente a fonte, certo? Repertório sociocultural legitimado, eu tenho que testar a fonte, tenho que ver se essa fonte tem legitimidade, certo? Se não tem ou não tem. Algumas pessoas dizem que o homem não foi à Lua. É um repertório sociocultural legitimado, essa informação? Certo? Bom, é a conexão no interior dos parágrafos e entre as partes do texto. Então, de um parágrafo para o outro, você vai dando aquela, em primeiro lugar, desenvolve um parágrafo em segundo lugar, no outro parágrafo. E assim você vai fazendo ligações intra e interparágrafo. Sobre a construção do projeto de texto, pessoal. Então, vocês vão ter, por exemplo, a tempestade de ideias. Esse exemplo aí que nós damos, influência no mundo digital, é a mesma coisa do que nós já falamos, do nosso spoiler, né? Isso vai ser o grande assunto. Daí você vai puxando várias frentes. Por exemplo, incentiva ao consumo desenfreado. Será que o mundo digital nos incentiva a comprar o que nós não necessitamos? Né? Eu já tenho quase 400 livros da Amazon no meu Kindle. E depois eu pensei, peraí, por que eu estou comprando livro físico também? Ou uma coisa ou outra. Será que eu vou comprar da mesma frequência? Então, isso é, vamos dizer, um ramo. Né? Outro, é uma ameaça ou garantia para a democracia. Uns dizem que é ameaça porque as pessoas se organizam, difundem fake news e ameaçam as instituições. Outros dizem que é uma garantia para a democracia, que permite que nós saiamos, né, daquele comportamento que é todo com a informação vindo de fontes menos fontes. Aqui você tem um leque quase infinito de fontes de informações, que isso garante a democracia, porque impede, ao mesmo tempo que existem muitas fake news, existem sites especializados em revelar essas fake news e desmascarar essas fake news. Tá? Outro, o impacto positivo nas relações econômicas. A internet está fazendo com que muita gente saia do obscurantismo econômico e vire um empreendedor muito bem sucedido, vendendo, às vezes começa vendendo doce, vendendo toalha, bordada, seja lá o que for, vendendo um produto intelectual, cursos que são montados e fazem uma estrutura e com aquela plataforma ali vão longe, monetizam, né, os seus vídeos. Então praticamente raciocínio que todo site, por exemplo, do YouTube, desses influenciadores mesmo, é monetizado. Então o camarada está lá dizendo para você um monte de coisa que você acha interessante, porque ele sabe que ele vai ganhar dinheiro. Então ele parte uma informação em 10 vezes, que é para você ficar de 5 em 5 minutos, 10 em 10 minutos se alimentando disso. Mas é um fomento, um incentivo ao empreendedorismo. Uma parte que supostamente é positiva, mas nós temos impacto psicológico danoso à autoimagem das pessoas. Todo mundo na internet parece que vive num paraíso, se veste bem, com glamour, haja Photoshop, tudo é muito bonitinho. Então eu olho para mim mesmo, me olho no espelho, vejo minhas imperfeições físicas e aí digo, eu não sou ninguém. E isso também tem um impacto danoso, é uma influência do mundo digital, algo que você pode também desenvolver. E difusão de ideias absurdas e anticientíficas. É o caso? Então você vai ver.
Tem gente que acredita que o homem não foi à Lua, tem gente que acredita que quem tomou vacina X tem um ímã dentro do corpo. E aí eu achei muito engraçado, porque quando um amigo... Eu recebi de um amigo de confiança, eu botei a moeda e realmente a moeda não caiu, ficou aqui pendurada, moeda de 50 centavos. Eu digo, isso é fantástico, essa descoberta. Só não é mais fantástico porque eu faço isso desde os 12 anos, eu já gostava de fazer. Né? Por acaso, eu gostava de fazer. E você coloca, às vezes cai, às vezes não cai, você meio que se organiza ali, aí tem a questão de se está mais ou menos úmido, se é... Então, é completamente furada aquela informação, mas essas ideias absurdas e anticientíficas podem ser um fato relevante da influência que o mundo digital exerce sobre nós. Esses são apenas alguns exemplos. Em função disso que você levantou, você tem que pensar também em soluções. Você levanta o problema, pensa em soluções. Então, sobre a influência, imaginando que a influência fosse negativa, vamos colocar assim, é o que rende mais, digamos. A influência positiva também existe e é ampla, mas digamos assim que é melhor achar defeito do que, né? Então vamos lá. O problema é que as coisas boas, elas são sadias. Você não tem livros de tratados de psicologia nem psicanálise sobre pessoas sadias. A psicanálise não diz nada, a psicologia não diz nada sobre pessoas... Mas nós, os seres humanos comuns, que temos sempre um defeito, ninguém é perfeito, a gente tem alguma coisa. Então, do mesmo jeito, qualquer que seja dado o assunto, você pensa em soluções, certo? Como para qualquer que seja o tipo de concurso que você faça. Então, ações do governo, por exemplo. Reforma curricular que inclua a adaptação das novas gerações ao mundo digital? É pertinente? Pensa. Aperfeiçoamento da legislação e fomento à autorregulação responsável das empresas que atuam na rede? Bom, sociedade civil. Pressão organizada de cidadãos e entidades da sociedade civil organizada sobre empresas e órgãos públicos, quando houver abusos. Né? Ações de repúdio, quando houver algum abuso, algo que repercuta negativamente. E ações preventivas contra esses abusos. Vamos pressionar para que se crie uma legislação que se possa limitar a algumas práticas na internet, que se possa desmonetizar o camarada que divulga fake news, né? E assim por diante. Exemplos, são só exemplos. E vou colocar aqui observações muito práticas, senhores, muito práticas. Primeiro, a proposta da nossa redação, ela não tanto faz se você está no caminho ou no Caúne, não importa. Você pode botar um modelo em que você se sinta mais seguro. Mas, eu diria, a redação deve ter 3 ou 4 parágrafos. Alguém pode colocar 5? Pode. De repente, algum aluno coloca 5. Agora, não dá para colocar 2 parágrafos. Você tem que ter no mínimo 3, porque um é para a introdução, nesse caso. Um para o desenvolvimento e um para a conclusão. Se você coloca 2, onde é que eu vou saber que termina uma dessas grandes etapas da macroestrutura? Vai ficar difícil. E por incrível que pareça, muitos de vocês estão nessa situação de assistir essa aula por conta disso. Porque colocaram um texto monobloco, do começo ao fim, sem parágrafo novo. Agora, digo mais, o primeiro parágrafo não deve ultrapassar 5 ou 6 linhas. Eu já vi excelentes redações com 8 linhas na introdução. Mas aí, normalmente, depois vinha 4 para o desenvolvimento. E aí? Então, acostume-se a só colocar, ambientar, dizer sua tese rapidamente, antecipar algo do argumento que você vai desenvolver, e isso da maneira mais concisa e informativa possível. Certo? Isso tem a ver com o próximo recado. Caso você produza 3 parágrafos, só de abrir e olhar, a gente já vê. Quando o menino coloca 3 parágrafos, e o parágrafo menor é o parágrafo que deveria ser o do meio, que deveria ser o desenvolvimento, e ele está menor. Então o desenvolvimento é para você aprofundar. E você aprofunda nos outros, não aprofunda naquele que existe. Você não pode decidir colocar o desenvolvimento na frente da introdução, não. Então, o mais extenso, quando você usar 3 parágrafos, deve ser o segundo parágrafo. Porque eu vou entender que é o desenvolvimento.
dedicado ao desenvolvimento, com no mínimo 2 argumentos centrais. Porque às vezes acontece isso. O aluno já começa a expor o argumento na introdução. Às vezes abre mais um argumento no último parágrafo, que eu vou entender que é o da conclusão, não deveria ser mais para isso. Coloque pelo menos 2 argumentos e os desenvolva e os robusteça e se estenda sobre eles no parágrafo do meio, certo? No meião da redação, o desenvolvimento. Bom, o parágrafo final deve ser realmente o de conclusão. Não abra novos argumentos para desenvolver nesse parágrafo. Este parágrafo de final deve ser dedicado à retomada resumida do que você já apresentou e para o arremate final. Isso o pessoal que é mais da prep. Mas serve, se você coloca na redação do Enem, maravilha, não se diferencia quanto a isso. Né? E você tem a proposta de intervenção que está lá no enunciado, mas essa proposta de intervenção nós não exigiremos que tenha aquela robustez, aquela extensão, desde que você diga alguma coisa, você apresente alguma sugestão para o problema, certo? Ah, ele esqueceu aqui um detalhezinho e tudo, você tem que ser muito claro, né? E lembre-se que você vai ser corrigido dentro de níveis, então se sinta à vontade, mas qualquer que seja o modelo que você decida, faça bem esse modelo. Então, no caso do pessoal que optar a sugestão mais concisa, ou você pode optar por uma proposta de intervenção, aquela mais robusta. A gosto do freguês, como se diz lá em São José da Lagoa Tapada, na minha terra. E mais um bizu. Como você já sabe, né, o assunto geral, procure ler outros textos sobre o assunto, o mundo digital e sua influência no comportamento humano. Ambientes com reflexões sobre várias questões relacionadas a ele. Dê uma pesquisada, formem uma base cultural, digamos assim, mais recente, quentinha, para quando chegar, qualquer que seja a delimitação que a gente apresentar, você já está familiarizado com isso. É o que nós esperamos que você já tenha agora, nesse exato instante. Mas nós queremos que você tenha segurança, que você tenha uma reflexão um pouco mais amadurecida. Isso é uma etapa do processo do aprendizado de vocês, então não há problema nenhum, né, de fazer isso. Mas preste atenção, é proibido copiar textos na íntegra. Nada impede, no entanto, que se faça uma pesquisa e se coletem ideias para compor a argumentação. Isso aí, previamente. E lembre-se que você não deve fazer consultas, obviamente, na hora de resolver a questão. Certo? Na hora de resolver a questão. E eu digo mais, hein? Até para aqueles que fazem remotamente, eu não tenho receio que você... Porque a gente percebe, pessoal. Aí o aluno pode fazer a palavra... Nós somos especialistas em ver o discurso, o que a gente chama de bivocalidade. Numa voz a gente vê outras vozes. Porque nós sabemos. Nós temos experiência com isso. Não significa que você não pegue daquele senso comum, né, referendado pela sociedade. Mas sempre você dá a sua contribuição, e é nesse momento que a gente chama de marca autoral, né, que você prova que foi você mesmo que fez. Sabe uma fórmula de eliminar a concorrência? É alguém eliminar a concorrência, é alguém entregar um texto pronto para vocês. Isso é uma forma de eliminar, porque você não vai estar se preparando para nada. Nós estamos dando com antecedência para que vocês se preparem antes. E na hora, olha, será muito vocês. Não fique tentando pegar papelzinho, colinha, não recorra, né, se você está fazendo em casa, porque você só vai perder tempo. Você pega daqui, pega dali, junta, vira um Frankenstein. Quando você pega de um lugar só, aí por mais que parafraseie, é suscetível de a gente plotar. O que nós queremos é originalidade e segurança, que você pode mais do que você já fez até hoje. Vocês têm condições, tá? E nós esperamos e torcemos e queremos o sucesso de vocês. Bye, bye e boa avaliação, pessoal.